Capítulo 2. Eu precisei de um instante para me recuperar, e teria facilitado muito se o rapaz não continuasse me encarando com toda aquela intensidade. Era como se ele pudesse me ver por dentro, vislumbrar tudo o que acontecia ali. E realmente não era uma boa ideia naquele instante, já que eu mesma não sabia o que estava acontecendo comigo. Minhas bochechas corresponderam ao seu exame com uma explosão carmim. A pulsação apitando em meus ouvidos. A temperatura do ambiente pareceu mudar de repente, como se o verão estivesse nascendo bem no centro daquele armazém. Olá, ele disse, retirando o chapéu preto. Mas seu sotaque fez a palavra soar como olá. Argentino ou espanhol, talvez? Olá, murmurei. Já conhece a senhorita Valentina, capitão? Ouvi a voz do comerciante, embora ainda estivesse presa ao encantamento lançado pelos olhos cinzentos daquele estranho. Um capitão, um homem do mar, isso explicava algumas coisas. Por exemplo, o porte esbelto, de ombros largos, cintura estreita e pernas que pareciam ainda mais longas por causa das botas pretas de couro. E também a forma como ele se movia, ágil, preciso, maciço. Foi dessa maneira que ele se dobrou para apanhar alguma coisa do chão. O rapaz, um pouco mais velho que eu, se vestia com elegância. Reparei, apesar de a gravata estar um pouquinho desalinhada. Não devia ser um militar, no entanto, já que não trazia dragonas nos ombros do paletó azul marinho, ao se endireitar, a elegância de seus movimentos pareceu fora de contexto, devido à sua altura. Algo em torno de 1,80 m. Sua boca se esticou em um sorriso crescente, a cicatriz gradativamente esvanecendo. Meu coração pareceu tropeçar no peito. Ainda não tive esse prazer. Creio que isso seja seu. Estendeu-me alguma coisa. Com algum custo consegui me libertar daquele olhar e contemplei o que ele me oferecia. Minha tiara. Vergonhosamente, demorei um instante para entender que deveria pegá-la. Ah, obrigada, falei ruborizando. Não por isso. Leon Navas, a seu serviço, senhorita. Ele se curvou em uma mesura galante, ainda me admirando como se fosse incapaz de não fazê-lo. Daquela distância, suas íris cinzentas eram ainda mais hipnóticas. 2 tons se sobrepunham para formar aquela coloração tão única. O denso fundo azul era praticamente encoberto por veias e ranhuras brancas, como a explosão de fogos de artifício, congelada para sempre dentro daquele olhar em seu momento mais exuberante. Minha nossa, será que alguém teria acendido a lareira do armazém? Não que eu me recordasse de já ter visto uma no estabelecimento, mas era melhor apagá-la antes que o prédio incendiasse. Eu mesma estava a um passo disso. Um pequeno V se formou entre as grossas sobrancelhas negras do capitão. Ah, sim. Ele aguardava que eu me apresentasse. Valentina Albuquerque, é um prazer. Eu estava ansioso para que o senhor me fizesse uma visita, atalhou o senhor Martinelli, como se, depois de cumpridas as formalidades, não pude esperar para agradar ao capitão Leon Navas. Após uma breve hesitação, o jovem se voltou para o comerciante, me liberando do feitiço daquelas íris metálicas. Toquei a bochecha para confirmar que elas não estavam pegando fogo e estudei o ambiente em busca da fonte de calor. Todas as janelas estavam abertas,
e não encontrei nada que explicasse a súbita mudança climática. De onde vinha toda aquela quentura, afinal? Sinto que pode ser o início de uma bela parceria, refletiu o Sr. Martinelli. Apenas me deixe pegar os papéis de que lhe falei. Aguarde só um instantinho. Não é necessário se apressar. Eu posso... Mas as palavras do capitão Navas se perderam, já que o comerciante desapareceu por uma portinha dos fundos da loja. Reprimi um suspiro, fitando a tiara em minhas mãos. Ao que parecia, minha negociação ficaria em suspenso, até que o Sr. Martinelli resolvesse seu assunto com Leon Navas. Sinto muito. O capitão riu sem jeito, correndo os dedos pela negra cabeleira revolta. Não tive a intenção de interromper. Imagino que o Sr. Martinelli tenha medo de que eu saia correndo e retome a Espanha antes que possamos entrar em um acordo. Era espanhol, então. Não tem importância, eu posso esperar. Mas não devia. Acomodando o chapéu negro debaixo do braço, fez uma breve, porém criteriosa avaliação do armazém. Não pareceu muito impressionado, de modo que voltou sua atenção para mim. A senhorita disse que seu nome é Albuquerque? Sim. Valentina, Dominique, Emanuele, Martim de Albuquerque. Um brilho divertido iluminou sua expressão. A senhorita tem um bocado de nomes, eu sei. Suspirei brincando com a alça da bolsinha em meu pulso. Mamãe não conseguia se decidir entre Valentina, Dominique e Emanuele. Então resolveu me dar os 3 nomes. Isso foi motivo de diversos pesadelos logo que comecei a tomar aulas e chegou o momento de aprender a escrever. O meu nome. Eu era sempre a última das meninas a terminar. O motivo de eu ter contado aquela história para um estranho me escapou totalmente. Leon tentou impedir que os lábios se esticassem, mordendo o inferior, mas acabou perdendo a batalha, e um lindo sorriso estampou seu rosto. E era uma bela boca. Ele fazia bem em usá-la. Eu ia dizer que você tem o nome de alguém da realeza, explicou bem-humorado. Puxei uma linha solta da luva rindo. Não poderia estar mais distante da verdade, senhor. Tem certeza? Você até tem uma coroa. Ergueu as sobrancelhas indicando a tiara que pendia da minha mão esquerda. Cessou, é segredo até para mim. Dei de ombros. Mas por que perguntou sobre minha família? Conhece algum Albuquerque? Talvez. Recostando-se à estante, apoiou o cotovelo na prateleira e esbarrou acidentalmente na caixa de charutos. O artefato despertou seu interesse. Esquecendo o chapéu sobre uma das tábuas, se pôs a avaliar o item que eu pretendia comprar, girando-o entre as mãos. Perfeito! Sem mais nem menos, colocou minha caixa debaixo do braço. Perdoe-me, capitão. Infelizmente, não pude comprar essa caixa. Estendi os braços e a tomei dele, colocando-a de volta na prateleira, sob seu olhar confuso. Eu estava negociando justamente esta peça pouco antes de o senhor entrar. Ele inclinou a cabeça para o lado, ainda sem entender. É mesmo? Por que ainda não concluiu o negócio? Porque o senhor chegou, não era óbvio? Não para ele, percebi, vendo a confusão dominar seu rosto. Ele voltou a me admirar, mas dessa vez seu escrutínio era diferente. Menos encantado e mais perspicaz, capturando todos os detalhes que eu gostaria de ocultar.
o vestido verde claro, cuja estampa de minúsculas flores desbotara quase totalmente. Os sapatos, que um dia foram brancos, de tão usados, apresentavam uma coloração opaca. A luva se desfazendo, então a tiara de pérolas se balançando entre meus dedos. Ah, compreendo, assenti uma vez, apanhando seu chapéu. Estava propondo uma troca, sua tiara pela caixa. Sabe, eu não recomendaria. Sua tiara vale muito mais. Eu me empertiguei, um pouco irritada com sua expressão presunçosa. Sei muito bem quanto vale minha tiara, capitão, e agradeço por sua preocupação, mas prefiro fazer meus negócios sozinha, se não se importa. Mesmo que perca dinheiro? Questionou em um tom que insinuava que ele sabia das coisas e eu não. Ora, mas que audácia! Neste caso, não se trata de dinheiro, bem, mais ou menos, mas de conseguir aquilo de que preciso. Sempre se trata de dinheiro, senhorita. Mudou o chapéu de uma mão para a outra, parecendo tenso. E receio que tenhamos um problema. Eu também preciso dos charutos. É mesmo? Ele anuiu uma vez, encolhendo os ombros em um claro pedido de desculpas. Mas eu vi primeiro. Ah, está bem. Eu sabia que tinha soado tão maduro quanto meu irmãozinho Félix. Mas o que eu podia fazer? Eu realmente precisava daquela caixa. Obviamente, meu comentário o divertiu. Em uma negociação, começou tentando muito manter controle sobre seus lábios e falhando. Se leva em conta quem tem o dinheiro, não quem chegou primeiro. A insinuação em suas palavras me fez estreitar os olhos. O senhor não ousaria. Eu realmente preciso dos charutos. Sua boca se apertou em uma pálida linha fina e ele abriu um dos braços. E eu também. Ela já seria minha a esta altura, se o senhor não tivesse feito tanto estardalhaço ao entrar no armazém. Minha explicação provocou uma reação nele, uma reação que não me era muito favorável. Endireitando a postura, o rapaz observou o interior da lojinha antes de me encarar com ar sarcástico. A menos que eu esteja louco, pensei que isto fosse um estabelecimento comercial. Não preciso ser anunciado. Ou será que as regras mudaram e eu não fui informado? Não havia motivo para entrar aqui parecendo um urso com dor de dente, resmunguei baixinho. Um urso? Riu. Porcaria. O homem devia ter um ouvido e tanto. E estava adorando se divertir à minha custa, não? Empertiguei os ombros, erguendo o rosto a fim de encará-lo. Acho que mudei de ideia, capitão. Pode se desculpar novamente, desta vez vou aceitar. Minha movimentação atraiu seus olhos para a curva do meu pescoço, a clavícula exposta pelo meu decote. Sacudindo a cabeça como que para recobrar o foco, tornou a me encarar, as bochechas decoradas por um suave rosado. Lamento desapontá-la, senhorita, mas não tenho o hábito de me justificar por coisas pelas quais desculpas são desnecessárias. Não me admira. Toquei discretamente o ponto na garganta onde seus olhos estiveram, a pele subitamente ardente. O senhor não parece ser o típico cavalheiro cortês. Em uma fração de segundos, ele estava a menos de um palmo de mim, e a senhorita não parece ser muito justa. É sempre tão ávida em julgar o caráter das pessoas, ou eu sou apenas um homem de sorte? Minha avidez talvez esteja relacionada à sua obstinação em alardear sua falta de cavalheirismo, senhor.
Ele pressionou os lábios. O inferior era um pouco mais cheio que o superior. Não estou certa de por que isso me pareceu importante naquele momento. Antes de liberar toda a intensidade daquele olhar metálico sobre mim. Temo, senhorita, que não possa negar minha falta de refinamento, tanto quanto seria hipocrisia da sua parte negar sua incapacidade de refrear a língua. Muitas vezes a boca é a única arma de uma dama, desafiei elevando o queixo. Isso é um convite? Um convite a quê? Mas então, aquele arquear de sobrancelha, aliado ao esgar travesso que lhe repuxou um dos cantos da boca, esclareceu o que se passava em sua mente. E até eu, que sempre fui um zero à esquerda nesses assuntos, compreendi o que ele sugeria. Oh, aquele atrevido! Capitão Navas, por favor! Censurei enrubescendo. O homem não era apenas petulante, mas seu intelecto também deixava a desejar, já que minha repreensão se perdeu nele. Ainda soa como um convite. O que antes era apenas um arremedo se concretizou em um sorriso largo que provocou coisas inusitadas e muito inapropriadas pelo meu corpo todo. Minha mãe estava certa, afinal, pensei alto. Não se pode confiar em um homem do mar. Não deve confiar em um homem que já tenha um amor, Valentina. Ela dissera certa vez. O marinheiro sempre vai voltar para o mar e deixá-la em casa, cuidando dos filhos. Isso não é ser uma esposa, mas apenas uma governanta com benefícios. Agora que eu havia crescido e compreendia melhor o casamento, não era sempre assim? Minhas ilusões quanto ao amor haviam morrido fazia muito tempo. Agora eu entendia que em um matrimônio era exatamente como comprar um novo sapato de festa. Parece uma boa ideia no início, mas logo descobrimos que nos enganamos e acabamos bastante feridas. De toda maneira, o mesmo que eu pensasse de outra forma e ignorasse os conselhos da minha mãe, jamais teria cogitado Leon Navas para o posto de marido de ninguém, muito menos o meu. Eu acabaria por esganá-lo antes de sair da igreja. Aliás, por que esse assunto me veio à mente mesmo? Devia dar ouvidos ao que sua mãe diz, alertou o capitão, um tanto ríspido. Marinheiros como eu costumam devorar mocinhas inocentes como a senhorita antes do café da manhã. Não sou nenhuma mocinha inocente, ao menos no que se referia à minha idade. E sei o que está tentando fazer, mas adianto que não vai funcionar. Duas largas sobrancelhas se ergueram de um jeito debochado, como se perguntassem, sabe mesmo? Está tentando me convencer de que é assustador, senhor, para que eu saia correndo deste armazém e então possa ficar com a caixa de charutos. Isso não vai acontecer, capitão. Eu não tenho medo de você. Mas deveria ter. O paletó ficou mais justo nos ombros conforme Leon cruzou os braços. Não sou o tipo de homem que você está acostumada a ter rastejando aos seus pés. Não tenho hábito de me relacionar com répteis. Na verdade, tenho horror a eles. Não suporto nada rastejando perto de mim. Assim, tão perto, pude ver a barba despontando na pele dourada. Sabe Deus por que me perguntei como seria senti-la na ponta dos dedos, ou contra minha bochecha, meu queixo, um pensamento bastante inquietante. E me perguntei se talvez eu não devesse lhe dar ouvidos e temê-lo. Estava me perdendo com muita facilidade dentro daqueles olhos cor de prata. Apesar disso, por mais que suas palavras contivessem um alerta, a maneira como ele me observava destoava e muito da frieza e rigidez do metal. Mas percebo que acredita mesmo no que diz, murmurei, um pouco mexida com o súbito calor que aqueceu seu semblante.
e está apenas enganando a si mesmo. Tenho a impressão de que o senhor gosta de latir bem alto, mas é tudo o que faz, barulho. Ele relaxou os braços, me admirando como se eu fosse uma coisinha bastante peculiar. Se a maneira como o senhor Martinelli recebera era um indicativo de como as pessoas o tratavam, então desconfiei de que eu fosse mesmo. Inesperadamente, algo nele mudou. Não sei exatamente o que, mas senti na pele o exato instante em que a atmosfera nos cercava ficou mais quente, densa. Aqueles 2 cristais cinzentos adquiriram profundidade, intensidade e um brilho quase ofuscante que fez meu pulso perder a cadência e meus joelhos o equilíbrio. Por sorte, o Sr. Martinelli escolheu ao recinto voltar, me dando a desculpa perfeita para recuar. Escorei-me discretamente na prateleira enquanto o mundo parecia girar mais depressa. Aqui está, Capitão Navas, o sujeito foi dizendo, um pedaço de papel na mão, a lista de tudo o que eu gostaria de lhe oferecer e de algumas coisas que o senhor comercializa e são do meu interesse. Creio que será um acordo bom para nós dois. Pela visão periférica, vi Leon dar um passo para trás, esfregando a boca ao mesmo tempo em que soprava o ar com força. Ah, sim, era uma excelente ideia respirar, sobretudo porque eu não tinha ideia de havia quanto tempo prender o fôlego. Logo que enchi e esvaziei os pulmões algumas vezes, a tontura começou a passar, embora a quentura na pele persistisse. Leon apanhou o papel da mão do comerciante e o examinou por não mais de 1 segundo antes de dobrá-lo, fazendo desaparecer no bolso do paletó. Imagino que possamos tratar deste assunto depois. Com calma, Sr. Martinelli. A doce, enfatizou a palavra, senhorita Valentina, já esperou tempo demais. O proprietário do armazém pareceu confuso, me contemplando como se não compreendesse o motivo de eu estar ali. Ah, mas é claro, exclamou, após um embaraçoso momento. Claro que sim. A senhorita queria... O que mesmo? A caixa marchetada de charutos, Sr. Martinelli. Está brincando? Leon fingiu surpresa e eu desejei ter dinheiro o bastante para poder pagar pela estátua de leopardo, apenas pelo prazer de arremessá-la em sua cabeça, pois foi justamente atrás dela que eu vim. É mesmo? Perguntou o proprietário, caindo naquela atuação patética. O senhor cínico expirou com exagero, com um pouco convincente tentativa de aparentar desapontamento. Temo que sim. Então me lançou o mais inocente dos olhares. Se eu não precisasse dela, se você apenas um capricho, teria muito prazer em me retirar dessa disputa, senhorita. E, dirigindo-se ao comerciante, temo que o senhor terá que decidir, senhor Martinelli, já que dificilmente conseguiríamos chegar a algum acordo. Empalidecendo, o senhor Martinelli me estudou, depois a Leon e de novo a mim. Gotículas de suor lhe brotaram na testa. Bem, puxou um lenço do bolso do colete e deu leves batidas nas têmporas. Que situação desagradável! O senhor tirou as palavras da minha boca. Fulminei o capitão Navas, como o desaforado que era. Sua resposta foi sorrir e estalar os dedos, como se subitamente uma ideia lhe tivesse ocorrido. Poderíamos fazer do jeito antigo, sugeriu. Quem der o maior lance fica com a caixa. Parece justo, senhorita Valentina.
De fato, acredita que eu lhe daria uma resposta afirmativa? Ótima ideia, falou o Sr. Martinelli, não parecendo me ouvir. Quem quer começar? Damas primeiro, é claro. Leon fez uma mesura galante e francamente cogitei a possibilidade de negociar com o Sr. Martinelli toda a mobília do meu quarto em troca daquela estátua. Eu não precisava de uma cama tanto assim, e faria qualquer coisa para apagar o sorriso atrevido daquele espanhol irritante. Eu havia sido enredada em uma armadilha, e o capitão Navas estava ciente de que eu sabia disso. Mas que escolha eu tinha? Muito bem, eu me aprumei, dirigindo-me ao comerciante. O senhor já sabe qual é a minha oferta. Estou disposto a pagar o dobro, o capitão anunciou. Então voltou a cara deslavada para mim. Lamento tanto, senhorita, mas realmente preciso dos charutos. Não, não lamenta, sibilei entre dentes. O pobre senhor Martinelli secou a testa outra vez. Bem, quem paga mais fica com o produto. Sinto muitíssimo, senhorita Valentina, adicionou para meu desespero. Sem hesitação, o capitão Navas colocou o chapéu debaixo do braço e envolveu os dedos bronzeados na caixa sobre a prateleira, começando a seguir o dono do estabelecimento até o balcão. No entanto, Leon parou na metade do caminho e refez os passos até estar tão perto que, ao se inclinar, sua boca ficou a centímetros de minha orelha. Acredito, senhorita, murmurou ali, que eu tenha acabado de mordê-la. Um rosnado baixo se esgueirou pela minha garganta, ao mesmo tempo em que cerrei os dedos ao lado das saias para evitar que, acidentalmente, meu punho encontrasse aquele sorriso prepotente. Eu lhe dei as costas, minha saia esbarrou na prateleira mais baixa. Alguns vidros sacolejaram e marchei para fora do armazém sem olhar para trás. Assim que passei pela porta, Manteiga se ergueu sobre as patas, correndo para acompanhar meus passos ligeiros, como um perfeito cavalheiro, um verdadeiro cavalheiro. Aliás, ao contrário de certos homens que apenas ostentam o título. Eu não responderia pelos meus atos caso alguma vez na vida tivesse que me ver novamente sob o mesmo teto que aquele sujeito. Era mesmo muito bom ele ser um marinheiro. Assim, logo deixaria a cidade e eu nunca mais precisaria me preocupar com ele. Precisei caminhar por algumas quadras antes de conseguir me acalmar e apagar aquele marinheiro dos pensamentos. Pela primeira vez fiquei grata por não conhecer as pessoas com quem cruzava pela rua e não ter que socializar quando tudo o que eu queria era argue, espanhol irritante. No entanto, meu encontro infeliz com o capitão Navas ficou em segundo plano. Logo que passei diante de uma porta azul, a janela baixa combinando, uma plaquinha de madeira pendurada sob ela com os dizeres alfaiate. Fiquei tentada a entrar e comprar uma gravata nova para meu pai. Era tudo o que meu dinheiro poderia pagar, já que nem todo mercante era admirador do meu antigo objeto de barganha. O problema é que, sem companhia, eu não poderia pisar naquele reduto masculino. Uma dama jamais se atreveria. Seria muito escandaloso. Já não era visto com bons olhos que eu perambulasse pela cidade sozinha. Eu ainda ponderava se seria atrevida o bastante para arriscar entrar, por isso não percebi que alguém na rua saltou da carruagem até que o vulto estivesse bem ao meu lado. Ah, senhor Nogueira! Toquei meu pescoço.
tentando acalmar a pulsação enquanto manteiga pulava em sua perna, abanando o rabo. Que susto o senhor me deu! O rapaz, de pouco mais de 20 anos, corou, tirando o chapéu e o retorcendo na altura da barriga plana. Perdoe-me. Pensei que tivesse visto quando me aproximei. Acenei algumas vezes antes de descer da carruagem. Sou um homem difícil de não ser notado, sabe? De fato, o jovem Inácio Nogueira, vizinho de nossa propriedade, com seus quase 2 metros de altura, não passava despercebido. Fosse pelo tamanho, o rosto pálido, que parecia ter sido esculpido por algum anjo em muito bom humor, ou os cabelos castanho claros e encorpados, sempre perfeitamente penteados. Eu não conhecia muitas pessoas ainda, mas já havia percebido que, por onde passava, ele deixava um rastro de suspiros e bochechas afogueadas. Às vezes eu desejava ser uma daquelas moças. Seria uma boa mudança ocupar meus pensamentos com um belo rapaz e fantasias de um final feliz, em vez do tradicional: o que eu vou fazer do restante da minha vida? Creio que eu estava distraída. Respondi sem jeito. Perdoe-me. Não, eu é que peço desculpas por tê-la assustado. Foi imperdoável. Posso compensar meu erro acompanhando-a até em casa? Deduzo que tenha vindo sozinha, de novo. Sr. Nogueira, será que em vez disso poderia me acompanhar até ali dentro? Indiquei a porta azul, optando por ignorar sua censura. Gostaria de comprar uma gravata para papai. Pensei que pediria algo mais desafiador, brincou, já me oferecendo o braço, e depois a levarei para casa. O senhor não precisa se dar o trabalho de voltar todo o caminho apenas para me escoltar. Não será trabalho algum. Gosto de conversar com a senhorita. Talvez porque apenas um de nós falasse. Em geral, minha timidez me impedia de sustentar uma conversa, sobretudo com alguém que eu não conhecia muito bem. Mas, com o Sr. Nogueira, eu não precisava me preocupar. O rapaz preenchia os hiatos antes mesmo que eles existissem. Diferentemente daquele marinheiro bruto, o Sr. Nogueira foi a perfeita encarnação da cortesia e das boas maneiras, ao me conduzir para dentro do prédio, e também mais tarde me ajudando a subir em sua carruagem. Inácio aproveitou o curto trajeto para me inteirar sobre os lucros que tivera no último ano com as sacas de milho. Manteiga se deitou sobre meus pés enquanto eu assentia e sorria vez ou outra para meu vizinho, apertando entre os dedos a caixinha com a gravata, até que em algum momento parei de ouvir e meus pensamentos vagaram em outra direção. Papai completava 58 anos naquele dia. Pela terceira vez, mamãe não estaria presente para comemorar sua nova idade. Ainda doía muito, sua morte me devastara, não apenas por sua ausência, mas minha vida, minha antiga vida, fora destruída no processo. Minha casa, família, posição social, amigos, o local onde passei toda a vida. Não restara nada além de lembranças. Todo o meu mundo ruíra de uma só vez, e a pessoa que deveria estar ali para me estender a mão, me ajudar a sair de debaixo dos destroços, me deixou soterrada em um canto enquanto reconstruía a vida com outra mulher. Muitas pessoas se dizem sozinhas, mesmo estando em meio a uma multidão, presas em um tormento pessoal cuja saída parece não existir. Eu as compreendia, pois era neste ponto em que eu estava, perdida em um labirinto de desespero e solidão, tentando recomeçar.
Mas como eu faria isso se a cada vez que tentava fincar um alicerce, em vez de terra firme, encontrava apenas areia? Esse era o motivo pelo qual eu tinha brigado tanto por aquela caixa de charutos. Mamãe comprava uma daquelas para papai em todos os natais, desde que eu me entendia por gente. Se eu a tivesse conseguido, sei que ele teria se recordado disso, e quem sabe se lembrasse da minha existência também.